Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rochas e tipo de rochas. Você já se perguntou, quando a gente fala de rochas, o que vem na cabeça de vocês? Então, galerinha, rochas são aglomerados de minerais que foram se formando ao longo do tempo no processo de formação da Terra, né? Não passa de a junção de vários minerais que podem estar formando uma rocha que normalmente a gente utiliza no nosso dia a dia. Vulgarmente a gente conhece as rochas como pedras que a gente pode estar utilizando. Ah, mas o chão, debaixo do chão da minha casa, tem rocha? Sim, vai ter rocha. A minha rua ela não é calçada com asfalto, é paralelepípedo. Paralelepípedo é uma rocha. Então as rochas, elas vão ser largamente utilizadas no nosso dia a dia, como a gente vai ver aqui. Galerinha, as rochas elas vão ser divididas em três tipos. Rochas magmáticas ou ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. A gente vai falar aqui um pouquinho de cada uma delas para vocês conseguirem entender. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, aí você fala, poxa, Thiago, mas magmáticas, como é que assim? Elas têm origem do magma? Sim, elas vão possuir origem vulcânica, galera. Elas vão ter origem vindo do magma. Se a gente lembrar da nossa última aula lá atrás, a gente viu que no manto da Terra a temperatura é muito alta e os minerais são pastosos, e com aquele movimento das placas tectônicas, às vezes o magma se extravasa e conforme esse magma vai se esfriando, vai dando origem às rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas são consideradas as rochas mais antigas, porque no passado elas foram resfriando e se tornando rochas, e também são consideradas rochas mais novas. Mas como assim, Thiago? Se eu tenho um vulcão em erupção, né? Ele vai extravasar lava, conforme aquela lava vai estar esfriando, vai estar dando origem a um novo tipo de rocha magmática, também chamado de rocha ígnea. As rochas magmáticas, galera, elas são classificadas de acordo com a sua origem e tipo de resfriamento. Sei lá, pô, tipo de resfriamento, sim, tem umas rochas que, como ela está resfriando muito mais rápido e vão estar recebendo o nome de rochas magmáticas vulcânicas, e outras onde seu processo de resfriamento é um pouco mais lento, chamado de rochas magmáticas pluctônicas, tá bom? Thiago, mas qual é a diferença? Tenta me explicar. As rochas magmáticas vulcânicas são as que resfriam mais rápido. A gente tem um exemplo, aquela pedra pome, que de repente a mãe de vocês utiliza para estar raspando os pés, utilizando para fazer a limpeza dos pés. Essa pedra pome, ela também é considerada a rocha mais leve que a gente tem na Terra. O resfriamento dela se dá muito rápido. Um exemplo, se um vulcão entra em erupção no mar, aquela rocha ela vai resfriar muito rápido, dando origem a uma rocha magmática pluctônica. Já quando a rocha ela demora bastante tempo para esfriar, vai ser uma rocha magmática pluctônica. Ou seja, a gente tem como exemplo o granito, que a gente utiliza para fazer as pias de cozinha da casa da gente. Tudo bem? Se você analisar uma característica dessas rochas magmáticas pluctônicas, os minerais eles são separadinhos. Por quê? Levou um certo tempo para ir esfriando e os minerais foram se colocando em locais específicos. Então, galera, agora a gente vai falar um pouquinho das rochas sedimentares. Mas beleza, sedimentos, o que é? Um pozinho, areia que fica uma sobre a outra? Quase isso, entendeu? As rochas sedimentares elas são formadas a partir da degradação de outros tipos de rochas, seja uma rocha metamórfica ou uma pedra magmática. Conforme essas rochas elas vão se desfazendo pela ação do vento, chuva, sol, né, elementos químicos às vezes, né, chuva ácida, entre outros fatores, elas vão se decompondo, se desfazendo, formando camadas. Conforme essas camadas de sedimento vão se acumulando uma sobre a outra devido à pressão do local, forma-se, né, a rocha sedimentar. A principal característica das rochas sedimentares é apresentar várias camadas umas sobre as outras, de sedimentos que foram ali pressionados. Uma curiosidade legal que você pode até pesquisar depois é que os fósseis eles são normalmente encontrados em 80 a 90% das vezes, né, em rochas sedimentares. Por quê? Se eu tinha aqui uma rocha, seja ela magmática ou de outro tipo, né, um animal, um peixe morreu aqui. Aí o que vai acontecer? Os sedimentos de outras rochas vão se acumulando, formando uma pressão, e aquele animal que morreu ali vai deixar sua impressão entre aquelas camadas da rocha sedimentar.
Beleza? Vamos ter como exemplo aí de rochas sedimentares que a gente usa no nosso dia a dia o arenito, que é a areia que a gente utiliza para a construção de casas. A gente também tem a pedra portuguesa, bem famosa aqui no Rio de Janeiro. São aquelas pedras que são utilizadas para fazer o calçadão de Copacabana, né? Normalmente feito de calcário, colocadas umas pedrinhas pequenas, umas colocadas uma do lado da outra, que normalmente vão formar algum desenho. Muito utilizado, como eu falei, no calçadão, na calçagem de ruas, e para dar aquela um ar de alegria, né? Bem então, galera, tá? A gente vai falar agora sobre as rochas metamórficas. E quando a gente fala de metamórfica, acho que vem assim na cabeça metamorfose, transformação. É isso mesmo, Thiago? Sim, galera. Rochas metamórficas são aquelas que vão passar por um processo de transformação. Mas aonde vai ocorrer essa transformação? Lá no fundo da Terra. Quando a gente tem outros tipos de rocha, seja ela uma pedra magmática, mas em sua grande maioria as sedimentares, elas, quando estão no fundo da Terra, elas estão sobre alta temperatura e alta pressão. Tudo isso vai fazer com que elas sofram uma transformação, uma metamorfose, fazendo com que elas se modifiquem um pouco em relação às rochas sedimentares. A gente tem como exemplo de rochas metamórficas, mais conhecida, a gente tem um ponto turístico do nosso Rio de Janeiro. A gente tem o Pão de Açúcar, tá? O Pão de Açúcar ele é formado por gnase, que é um tipo de rocha metamórfica. Tá, Thiago, mas o gnase ele se transformou de quê? Qual era o outro tipo de rocha antes para ele depois se transformar devido à alta temperatura e alta pressão? Ao granito. Se você pegar e conseguir comparar o granito e o gnásio, você vai ver, o granito você tem os pontos dos minerais bem separadinhos. Já o gnásio é como se eles estivessem derretidos, como se tivesse aquecido e se espalhado, tudo bem? Um outro exemplo de rocha metamórfica que a gente tem também muito utilizada é o mármore, utilizado para fazer bancadas, pias, entre diversas outras utilidades, tá bom, galera? Só lembrando aqui, os três tipos de rochas que nós possuímos são as rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Belezinha? Valeu, galera. Tchau, tchau.